Como o Espírito Santo revela a vontade de Deus para seus passos sem que saibas. Você está procurando respostas, está tentando entender por que certos caminhos se fecharam, por que o coração pesa às vezes com dúvidas, por que a vida parece travar bem quando você pensava estar no rumo certo. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio, essa confusão, essa pausa são, na verdade, o começo de uma resposta? E se tudo isso for o próprio Espírito Santo tentando revelar algo, não com palavras claras, mas com gestos invisíveis que mexem com a alma sem que você perceba? A verdade é que muitos acreditam que a vontade de Deus virá com uma revelação estrondosa, com sinais gritantes ou sonhos detalhados. Esperam que a direção divina seja evidente como uma placa na estrada. Mas o Espírito Santo age de forma muito mais sutil e profunda. Ele não precisa de barulho. Ele não depende de explicações humanas. Ele apenas começa a mover o invisível dentro de você, mudando seus passos enquanto você pensa que está parado. E é aí que tudo começa. Deus tem um plano. Não um plano qualquer, mas um caminho moldado com amor, paciência e propósito. O que impede você de reconhecê-lo não é a ausência de direção, mas a ansiedade por querer entender antes de confiar. E o Espírito Santo sabe disso. Por isso, ele age primeiro no seu interior, provocando inquietações, bloqueando rotas, despertando novas paixões, permitindo perdas, atrasos e encontros inesperados. Ele te conduz sem dizer para onde, e isso é fé. Fé verdadeira não é saber para onde ir, mas continuar andando quando tudo ao redor diz que não faz sentido. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma nova perspectiva. Não mais esperando por sinais espetaculares, mas aprendendo a reconhecer os pequenos gestos do Espírito. Vai perceber que a vontade de Deus está sendo revelada a cada passo, mesmo quando seus olhos não veem. O céu está falando, não com trovões, mas com movimentos espirituais que só um coração atento consegue perceber. A cada capítulo, o Espírito vai te mostrar como ele fala através daquilo que você costumava ignorar. Vai te ensinar que a inquietação que você chama de dúvida pode ser a voz de Deus te empurrando para um novo tempo. Que o silêncio que você teme é o solo onde ele planta revelações. Você não está perdido. Você está sendo guiado, e mesmo que hoje você não entenda, haverá um dia em que vai olhar para trás e ver com clareza que tudo fazia parte do plano. Mas para chegar até esse momento, você precisa continuar, precisa ouvir, precisa reconhecer, e é isso que o Espírito quer te mostrar agora. Permaneça até o fim. A última revelação deste vídeo não será apenas uma resposta, será um reencontro com a paz que você achava que tinha perdido. Quando o Espírito te inquieta, é porque Deus já está se movendo. Há um tipo de desconforto que não vem da mente, nem do corpo. Ele nasce no Espírito. É uma inquietação que aparece sem motivo lógico, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo parece certo por fora. Muitos ignoram essa sensação. Pensam que é só ansiedade, cansaço, excesso de pensamentos. Mas para quem tem intimidade com o Espírito Santo, essa inquietação é uma das formas mais profundas com que ele começa a revelar a vontade de Deus. O que parece uma dúvida sem resposta pode ser, na verdade, a resposta que você estava esperando, disfarçada em forma de agitação interior. O Espírito Santo não grita, ele não força, ele sussurra na alma. E esse sussurro, quando ignorado, cresce como um incômodo que se repete. Não é medo, é alerta. Não é insegurança, é um chamado. A inquietação é o início do movimento de Deus dentro de você. Ela vem para quebrar a acomodação, para desconstruir o que se tornou comum demais, mesmo que pareça seguro. Deus não quer que você viva apenas em zonas de conforto.
Ele quer que você ande por fé. E a fé não floresce onde tudo está sob controle. Ela nasce onde há dependência total do céu. Quando você começa a se sentir deslocado em um lugar onde antes se sentia confortável, é sinal de que o Espírito já começou a te deslocar espiritualmente. Ele começa por dentro antes de manifestar por fora. Ele mexe com seus pensamentos, sua paz, sua atenção. Você começa a perder o prazer por certas conversas, começa a sentir que algo maior está sendo gestado, mesmo que ainda não consiga ver com clareza. Isso não é confusão espiritual, é preparação. Muitas pessoas não reconhecem essa fase, acham que estão perdendo a fé. Mas não é perda, é transição. É o Espírito te preparando para algo que você ainda não saberia como suportar se recebesse de imediato. Por isso, ele planta essa inquietação para te tirar de ciclos antigos, para te empurrar de volta ao altar, para que você pare de caminhar por lógica e volte a caminhar por direção. E não se engane, enquanto você sentir essa inquietação, o céu está ativo ao seu redor. Nada está parado, algo está nascendo. E esse incômodo é apenas o início das contrações espirituais de uma nova estação. Você não está confuso. Está sendo realinhado. Não está fraco. Está sendo reposicionado. Essa inquietação não veio para te destruir. Veio para te acordar. Você pediu direção. E o Espírito respondeu, não com mapas, mas com sensações. Não com palavras, mas com um desconforto que te chama a olhar para cima. Porque é lá, e somente lá, que você vai encontrar a próxima revelação do seu caminho. A direção divina que nasce no silêncio da oração sem palavras. Você já tentou orar e não encontrou palavras? Já sentiu que, mesmo dobrando os joelhos, sua boca permanecia calada e sua mente em silêncio? Isso não é sinal de distância de Deus. Muito pelo contrário. É nesse vazio que o Espírito Santo fala mais alto. Quando suas palavras cessam, a linguagem do céu começa. Porque existem momentos em que a alma está tão sobrecarregada, tão atravessada por emoções confusas, que as palavras humanas já não são suficientes para expressar o que está dentro do coração. É aí que o Espírito entra e intercede por você. Romanos capítulo 8, verso 26, diz que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade muda tudo, porque revela que você não precisa ter domínio da linguagem espiritual para ser ouvido, não precisa encontrar a frase certa para ser guiado. O Espírito já está dentro de você, interpretando cada lágrima, cada pausa, cada suspiro profundo que você solta sem entender. Ele transforma silêncio em oração e cansaço em clamor. Quando você não consegue falar, mas ainda assim permanece de joelhos, o céu entende. O Espírito traduz suas dores como se fossem cânticos secretos diante do trono de Deus. Ele recolhe o que você não sabe expressar e apresenta ao Pai com perfeição. Isso é direção. Porque enquanto você acha que está apenas quieto, o Espírito está desenhando em seu nome um mapa invisível no mundo espiritual. Ele está revelando a vontade de Deus sobre seus passos, mesmo que você não perceba, porque você confiou mesmo sem entender, porque você ficou mesmo sem forças. A oração mais poderosa nem sempre é a mais longa, nem a mais eloquente. Às vezes, é o silêncio que não desiste. É o coração que permanece disponível, mesmo quebrado. O Espírito Santo habita nesse tipo de entrega. Ele não se impressiona com palavras bem formadas. Ele se move com corações rendidos. E quando encontra um coração assim, ele começa a trabalhar de formas que os olhos não veem, mas que os frutos logo confirmam. Se você está num tempo de silêncio, não lute contra ele. Abrace. O Espírito está operando nesse silêncio.
Ele está te curando, te reposicionando, te ensinando a confiar mais em quem fala com o espírito do que em quem grita com a alma. Você não precisa saber orar bonito, precisa apenas estar disponível, porque quando a sua voz se cala, a do Espírito se levanta dentro de você, e quando ele ora, os céus se movem. Portas fechadas também são respostas reveladas pelo Espírito. Existe um tipo de frustração que carrega a assinatura do próprio Deus. São portas que você bateu com fé, orou com intensidade, planejou com coragem, e mesmo assim não se abriram. Você se perguntou, onde foi que errei? Mas a verdade é que a ausência de resposta não foi rejeição, foi proteção. O Espírito Santo não só revela a vontade de Deus através do que ele permite, mas também através daquilo que ele impede. Toda porta que não se abre quando você está orando e buscando ao Senhor pode ser, sim, uma das formas mais misericordiosas do céu te guardar de caminhos errados. O problema é que você foi ensinado a interpretar o não como fracasso, como ausência de fé, como um erro pessoal. Mas quando você está andando com o Espírito Santo, nem todo não é uma derrota. Algumas vezes é a forma que ele usa para impedir que você entre num território onde sua alma seria ferida. O Espírito vê o que você não vê. Ele sabe o que há atrás daquela porta que parece perfeita aos seus olhos. E se ele a fechou, não foi porque você é indigno, foi porque ele te ama demais para deixar você se desviar do plano eterno de Deus por causa de um desejo passageiro. Toda vez que uma oportunidade escapa das suas mãos, mesmo depois de oração e consagração, faça uma pausa e reflita. Será que isso foi realmente uma perda? Ou foi uma intervenção invisível do Espírito? Você pediu direção, e ele respondeu, mas respondeu com silêncio, com atraso, com bloqueio, porque sabia que se dissesse não em voz audível, talvez você não aceitasse. Então, ele permitiu o não prático, uma porta que não abre, uma pessoa que não volta, um contrato que não fecha. E no fundo, isso foi livramento. O Espírito Santo não está comprometido em realizar todas as suas vontades. Ele está comprometido em cumprir a vontade de Deus para você. E essa vontade é boa, perfeita e agradável, mesmo que às vezes doa, mesmo que você não entenda de imediato. As portas que se fecham sem explicação são, muitas vezes, as respostas mais claras de que o céu está no controle. Não é castigo, é cuidado. É uma mão invisível que te impede de entrar onde você teria que lutar com suas próprias forças, sem a graça necessária. A vontade de Deus não é revelada apenas quando tudo dá certo. Ela se revela também quando o caminho esperado desaparece. O Espírito Santo te ensina a confiar, não no que se move diante dos seus olhos, mas na paz que permanece mesmo quando tudo parece travado. Porque se o Espírito fechou uma porta, ele não te deixou sem direção. Ele apenas reposicionou seus passos para uma rota melhor. E se você estiver atento, perceberá que enquanto essa porta se fechava, uma outra se abria dentro de você, a da confiança incondicional. Quando tudo desorganiza, é o Espírito reorganizando por dentro. Você ora pedindo clareza, pedindo que Deus mostre o caminho, que a vontade dele se revele de forma concreta e, de repente, tudo o que estava em ordem começa a sair do lugar. Relacionamentos antes estáveis entram em crise, planos que pareciam promissores são interrompidos, sentimentos antigos voltam à tona sem aviso. Tudo parece desorganizado, confuso, como se algo tivesse rompido sua estabilidade interior. Mas e se essa confusão aparente for, na verdade, a maneira do Espírito Santo limpar a superfície para que você enxergue o que estava encoberto há muito tempo? Quando o Espírito começa a reorganizar os caminhos de alguém, ele primeiro desconstrói aquilo que foi construído fora da vontade de Deus. E esse processo quase nunca é silencioso.
porque a alma grita diante da perda de estruturas, mesmo que essas estruturas tenham sido erguidas em cima de inseguranças, vaidades ou necessidades emocionais. Deus não sustenta o que não nasce do coração dele. E o Espírito, sendo a presença ativa de Deus em você, inicia uma limpeza que mexe não só no externo, mas principalmente no seu interior. Onde você via segurança, ele mostra acomodação. Onde você via direção, ele revela ilusão. Essa reorganização começa com a quebra de padrões, com a exposição de sentimentos que estavam adormecidos, com uma revisão profunda de suas motivações. E você, que só queria uma resposta, se vê no meio de uma tempestade. Mas é nesse lugar que o Espírito opera com maior liberdade. Porque quando tudo o que você controlava se desfaz, o que resta é a dependência. E é nessa dependência que ele revela a verdadeira vontade de Deus. Não como um plano a ser executado, mas como uma transformação que começa em quem você está se tornando. O Espírito não se apressa. Ele trabalha com tempo eterno. Enquanto você tenta reorganizar sua agenda, ele está reorganizando sua essência. Enquanto você tenta recuperar o que perdeu, ele está ensinando você a caminhar sem aquilo que um dia te definiu. Há uma libertação acontecendo, mesmo que você ainda chame de caos. Há um realinhamento divino mesmo, que você só veja ruínas. Toda bagunça temporária é um solo fértil para um novo entendimento espiritual. E quanto mais você resiste, mais demorado é o processo. Mas quando você se rende, quando você para de tentar voltar ao que era, algo se abre no seu espírito. Você começa a ver, começa a ouvir, começa a perceber que a direção que você tanto buscava estava justamente naquilo que parecia desordem. Não tema a confusão. Tema apenas permanecer em lugares onde o Espírito já saiu. Porque se ele começou a bagunçar o que era confortável, é porque Deus já não quer que você more ali. A vontade do céu não se acomoda em estruturas humanas. Ela se move. E quando ela se move, tudo o que não está alinhado começa a se romper. Não é o fim. É o início daquilo que você orou sem saber. É o Espírito reorganizando sua história por dentro, antes de te reposicionar por fora. O Espírito Santo se manifesta em repetições espirituais sutis. Há momentos em que você escuta uma mesma palavra em lugares diferentes. Um versículo que se repete na leitura diária, uma música que parece te seguir, uma frase dita por alguém que nem imagina o que você está passando. À primeira vista, pode parecer coincidência, mas, para quem vive sensível à voz do Espírito Santo, repetições nunca são por acaso. O céu não repete porque esqueceu, repete porque quer confirmar. Porque sabe que o coração humano precisa de sinais consistentes para reconhecer que é Deus quem está falando. O Espírito Santo usa as repetições para formar trilhas espirituais. Pequenos lembretes que constroem, aos poucos, uma convicção firme dentro de você. Às vezes, é uma palavra que queima em sua mente sem que você a entenda por completo. Outras vezes, é um pensamento que retorna todos os dias, como se pedisse atenção. E você tenta fugir, tenta se distrair, mas tudo aponta de novo para o mesmo lugar. Isso é direção. Não porque é lógico, mas porque é insistente. O Espírito não cansa de te lembrar do que é essencial, mesmo quando você finge não ouvir. Muitos desprezam essas repetições porque esperam por manifestações sobrenaturais grandiosas. Mas o Espírito é discreto. Ele prefere o sussurro ao grito. Ele opera na constância, não no espetáculo. E quando ele repete algo, é porque sabe que seu coração ainda não absorveu por completo. Ele insiste não para te cansar, mas para te despertar. Quando ele repete, ele está dizendo: preste atenção. Isso não é qualquer palavra.
Isso é resposta. E a resposta pode estar vindo há dias, semanas, até meses. Mas só se torna revelação quando você decide parar e escutar com o espírito, não apenas com os ouvidos. As repetições também vêm para confirmar o que seu coração já sabia, mas sua mente ainda resistia. Elas quebram o medo de errar, elas limpam a névoa da dúvida e, principalmente, elas trazem paz. Porque quando você reconhece que o Espírito está reafirmando algo, você entende que não está só, que não está se enganando, que não está criando uma vontade própria e chamando de vontade de Deus. O Espírito repete porque ele guia com firmeza, e onde há firmeza, há paz. Você tem ignorado repetições espirituais que se manifestam ao seu redor. Tem chamado de coincidência o que, na verdade, é insistência divina. Então pare, observe, relembre. Quais foram as palavras que se repetiram nas últimas semanas? Quais mensagens tocaram você de forma especial, ainda que simples? Quais direções o céu tem sussurrado mais de uma vez? O Espírito Santo está falando, mas ele não grita, ele repete, porque ele quer que você reconheça e não apenas escute. Pessoas que surgem do nada. São respostas que vieram do alto, a encontros que parecem aleatórios, mas carregam o peso da eternidade. Pessoas que cruzam seu caminho por instantes, mas deixam marcas profundas. Conversas simples que tocam pontos exatos da sua dor, como se tivessem lido seu coração. Isso não é acaso, é direção. O Espírito Santo muitas vezes revela a vontade de Deus, enviando pessoas específicas, no tempo certo, com palavras que você precisava ouvir, mesmo que elas mesmas não saibam o impacto que estão causando. Essas pessoas aparecem quando você está mais vulnerável, quando você já tentou orar, mas está cansado, quando você buscou respostas, mas não ouviu nada, e de repente alguém diz exatamente o que você precisava escutar, ou compartilha um testemunho que responde suas dúvidas, ou até mesmo surge com um convite, um conselho, uma exortação que parece dura, mas vem embalada com uma paz que o coração reconhece como vinda do céu. Isso é o Espírito agindo. Ele usa bocas humanas para ecoar verdades espirituais, porque a direção de Deus não cai do céu como um raio. Ela se manifesta através de pessoas que carregam um pedaço da resposta que você busca. Mas nem sempre essas pessoas vêm do jeito que você espera. Às vezes, são desconhecidos. Outras vezes, são pessoas que você julgava incapazes de falar por Deus. O Espírito não se limita à sua lógica. Ele pode usar um amigo, um pregador, um estranho na rua, ou até alguém que te feriu no passado. O critério dele não é o histórico da pessoa, mas a função no plano. E se ele quiser te alcançar, usará quem for preciso. Porque quando o céu decide te responder, nem o seu cansaço será um impedimento. O problema é que você nem sempre está atento. Você conversa com alguém, ouve algo que te toca, mas logo ignora. Não percebe que ali havia uma chave. O Espírito Santo não só revela por palavras sobrenaturais, mas também por interações humanas carregadas de propósito. Quando uma frase simples te faz chorar, ou quando um conselho te tira do lugar de estagnação, pare, não subestime. Essa pessoa pode ter sido enviada. Ela pode ser o anjo disfarçado que você pediu sem perceber. Deus ainda usa pessoas. Ele ainda fala através de vozes humanas. E o Espírito, sendo o sopro divino dentro de nós, conecta caminhos, move encontros e posiciona pessoas como setas no percurso. Você consegue lembrar de alguém que apareceu na hora certa? De uma conversa que mudou a forma como você via uma situação? Talvez não tenha sido apenas um bom momento. Talvez tenha sido a resposta que você pediu em oração, mas que veio embalada em carne e osso, com um nome e um rosto que você quase ignorou. O Espírito fala sim, e muitas vezes fala através de quem você menos espera.
Só precisa estar com o coração aberto para reconhecer quando o céu veste pessoas comuns para entregar mensagens eternas. Mudanças de rota repentinas são atalhos divinos disfarçados. Você planejou tudo, fez cálculos, orou, traçou metas, escolheu os caminhos com base no que parecia certo. E quando finalmente começou a caminhar com segurança, algo mudou. Uma porta se fechou, um contrato foi cancelado, um relacionamento acabou, uma notícia inesperada alterou o percurso. Você não entende, fica frustrado, pensa que algo deu errado. Mas no céu, nada saiu do controle. Essa mudança brusca de rota pode ter sido exatamente o que Deus preparou como atalho disfarçado para te levar mais rápido até o centro da vontade dele. O Espírito Santo não trabalha segundo os padrões humanos. Ele não é obrigado a seguir a sua rota, mesmo que ela tenha sido planejada com boas intenções. Quando ele decide mudar a direção, não é para confundir, é para acelerar. Há lugares onde você demoraria anos para chegar, se seguisse o plano que imaginou. Mas há caminhos escondidos que só se revelam quando você aceita mudar o curso. E esses atalhos, embora pareçam desvios, são construídos com precisão divina. Cada obstáculo que surgiu sem aviso pode ser, na verdade, uma parede que o Espírito colocou para te redirecionar antes que você se perdesse. A grande questão é: você vai resistir ou vai confiar? Porque quando o Espírito Santo muda seus passos, ele não dá todas as explicações de imediato. Ele apenas fecha uma porta e espera que você entenda que é hora de virar. Ele tira pessoas da sua vida sem te consultar. Permite perdas que parecem injustas. Interrompe processos que pareciam estar indo bem. Mas tudo isso é parte de uma engenharia espiritual que só será compreendida depois. Você ora pedindo para Deus te levar mais longe, mas resiste quando Ele muda a estrada. E se o novo caminho for o único capaz de te fazer crescer de verdade? Mudanças repentinas mexem com o orgulho, com o senso de controle, com a lógica, mas também revelam sua fé. A confiança cega em Deus não acontece quando tudo faz sentido. Ela se manifesta quando nada se encaixa, mas você continua andando. Porque o Espírito Santo nunca tira você de um lugar seguro para te deixar perdido. Ele muda o percurso para evitar colisões, para acelerar destinos, para alinhar seu tempo ao tempo de Deus. Ele não está tentando te frustrar, está tentando te libertar de um futuro que parecia bom, mas que era inferior ao que ele preparou. Você está disposto a abrir mão do caminho que parecia certo para abraçar o desconhecido que o Espírito está apontando? Está pronto para perder o controle para viver a condução divina? Nem toda mudança é perda. Algumas são livramentos, outras são atalhos, e todas são partes de um plano maior. Se você confiar, vai perceber que a estrada que parecia confusa era, na verdade, a única capaz de te levar mais rápido ao centro da promessa. E quando chegar lá, vai entender que aquela mudança repentina foi o maior ato de amor que o Espírito já fez por você. O Espírito Santo revela a vontade de Deus pelas tuas paixões redimidas. Nem todo desejo que pulsa em você é carnal. Nem toda paixão que arde no coração precisa ser anulada para agradar a Deus. Muitos confundem cruz com apagamento de identidade, achando que seguir a vontade do Senhor significa abandonar tudo o que amam. Mas o Espírito Santo não veio para sufocar sua essência. Ele veio para redimi-la. Ele transforma suas paixões, limpa suas intenções, alinha seus impulsos ao propósito eterno e então usa justamente aquilo que antes era desgovernado como direção revelada do céu. Você já se perguntou por que certos temas te emocionam mais do que outros? Por que algumas causas despertam seu zelo, sua empatia, sua energia, enquanto outras não te tocam?
porque há coisas que, mesmo em silêncio, você sente como parte de quem é. Isso não é por acaso. A paixão redimida é um dos meios mais profundos pelos quais o Espírito revela o caminho que Deus deseja que você siga. Aquilo que mexe com você, quando entregue e purificado no altar, se torna bússola espiritual. Não significa seguir qualquer emoção. Significa discernir quando o Espírito está por trás daquilo que move seu coração. Quando você busca intimidade com Deus, Ele começa a filtrar suas vontades. Tira o ego, limpa os desejos contaminados pela comparação, cura os traumas que distorciam seus sonhos. E depois disso, Ele te devolve as paixões com uma nova frequência. Agora, não são mais vontades impulsivas. São chamas sagradas que apontam a direção do céu para você. É por isso que há pessoas que, mesmo em meio a lutas, não conseguem abandonar o desejo de cuidar, ensinar, criar, restaurar, proteger, porque aquilo foi colocado dentro delas pelo próprio Espírito. E mesmo quando tentam ignorar, algo dentro queima. Não é só gosto pessoal, é um chamado disfarçado de afinidade. Quando você sente paz no que faz, mesmo em meio ao esforço, preste atenção. Essa paz que excede a lógica pode ser a forma mais clara de Deus dizendo: é aqui que quero que você permaneça, é isso que quero usar em você. A vontade de Deus não é contrária à sua identidade, mas sim à sua rebeldia. Quando você se rende, Ele não anula quem você é. Ele revela quem você foi criado para ser desde o início. Por isso, não lute contra tudo o que você sente. Leve ao altar. Ore sobre isso. Peça discernimento. O Espírito Santo é perito em mostrar quando algo é dele ou apenas do seu ego. Mas se for dele, você perceberá. Aquilo que antes parecia apenas um talento, uma afinidade, uma paixão, agora se tornará uma estrada. E nessa estrada, a vontade de Deus será vivida com propósito, alegria e firmeza. Pare de perguntar o que Deus quer de você, como se a resposta estivesse distante. Olhe para dentro. O que queima em você depois que você se consagra? O que você ama fazer mesmo sem aplausos? Onde você sente que poderia servir sem se esgotar? Talvez o Espírito já tenha respondido, mas você ainda não percebeu que a resposta está dentro da sua própria paixão, redimida, purificada e pronta para guiar seus passos com a luz do céu. Quando o Espírito retira, é porque está protegendo algo maior. Você sente a ausência e acha que perdeu. A porta que se abriu foi fechada. A pessoa que estava ao seu lado se afastou. O recurso que parecia certo desapareceu. O primeiro impulso é perguntar: por que, Deus? O segundo é querer voltar atrás, consertar, recuperar, forçar. O Espírito Santo, porém, muitas vezes age exatamente ao contrário do que seu coração ferido espera. Ele retira não para punir, mas para proteger. Ele tira aquilo que poderia te prender a um futuro menor, te ferir mais fundo ou te desviar do plano que Ele tem para você. A retirada divina é estratégica. O que foi arrancado do seu campo de visão pode ter sido um peso disfarçado de oportunidade. A presença que se foi, que duvidou, que não se sustentou, estava a ponto de te arrastar para um lugar de comprometimento com o que não era alinhado com Deus. O Espírito vê a profundidade das consequências antes mesmo de você saber que precisa de proteção. Ele sabe o que você ainda não sabe sobre o que poderia consumir sua fé, sua identidade, sua paz. O que você chama de perda pode ser o escudo invisível que te protege de uma luta que te quebraria. Quando algo é tirado, a tendência humana é preencher o vazio com ansiedade, com comparação, com ideias de que você foi abandonado ou que falhou. O Espírito Santo quer que você veja diferente. Ele quer que você perceba que a retirada não é ausência do amor de Deus, é manifestação do cuidado dele em não deixar você caminhar para uma armadilha emocional, espiritual ou mesmo de tempo que te atrasaria. A mão que afasta não é a mesma que rejeita.
É a mão que, em sua sabedoria eterna, reposiciona você para onde a visão do mundo não alcança. Há momentos em que o que você mais desejava era a própria coisa que te atrasaria. Um relacionamento que te residualiza. Um projeto que consome sua alma sem produzir fruto eterno. Um reconhecimento que te faria depender da aprovação humana. O Espírito Santo, com sua sabedoria, retira. Ele limpa o terreno antes que você plante onde não deveria. Ele corta o galho que parecia frutífero, mas que estava doente por dentro. E no lugar do desespero, ele coloca uma paz que começa como silêncio e depois floresce em certeza de que algo maior está vindo. A proteção dele pode parecer cruel porque o tempo é diferente. Você quer ver o resultado imediato. Deus lida com eternidade. Enquanto você lamenta, ele trabalha. Enquanto você olha para o que se foi, ele prepara o que ainda não foi revelado. Essa retirada pode deixar um espaço frio, vazio, e é nesse espaço que ele começa a colocar a nova direção, os novos alicerces. O vazio é o primeiro sinal de reposicionamento. Se o Espírito tirou algo, é porque estava segurando você de se comprometer com algo que corroeria sua fé ou sua missão. Essa verdade precisa ser internalizada. Nem toda coisa que sai da sua vida é derrota. Na verdade, muitas das maiores viradas começaram quando o que parecia essencial desapareceu. A proteção de Deus às vezes dói no início, porque você ama o que foi tirado. Mas depois, quando o tempo revela o que foi evitado, você entende que o Espírito foi seu guardião mais fiel. Ele te preservou de promessas falsas, de amarras escondidas, de caminhos de desgaste. E é por isso que a paz começa a se insinuar em meio à confusão. Porque a proteção divina liberta você para o próximo passo verdadeiro. E o espaço que ficou livre não é o fim. É a preparação para algo que a versão anterior de você não teria conseguido carregar. Olhe para trás com gratidão. Olhe para o que saiu como parte da mão de Deus te guardando. Não force retorno. Não se agarre ao que já não tem propósito. Em vez disso, escute o Espírito que agora te sussurra. Confie. Eu tirei aquilo para que você não perdesse sua essência, seu tempo, sua missão. O que vem é melhor, porque você foi preservado para isso. A vontade de Deus, às vezes, é revelada não por aquilo que te dá, mas pelo que Ele escolhe tirar. E nesse processo, Ele te mantém seguro. Reconheça a proteção na ausência. Aceite a nova direção. Sua caminhada não foi interrompida. Foi alinhada para algo maior do que você imaginava. Os atrasos revelam o tempo exato da revelação divina. Você se sente estagnado, observa os outros avançando enquanto parece que tudo em sua vida está parado. Faz planos, se prepara, ora e o tempo não coopera. A ansiedade cresce, a dúvida se instala e a voz interior pergunta se foi Deus mesmo quem começou aquilo ou se foi apenas um desejo mal interpretado. Mas o que você chama de atraso pode ser a precisão do tempo de Deus se manifestando. O Espírito Santo não atrasa a revelação porque esqueceu. Ele adia para que o seu coração se torne um terreno fértil e maduro, o suficiente para receber com fidelidade o que já estava destinado a você. A pressa humana quer resultado imediato. Deus trabalha com perfeição e muitos atrasos são o espaço entre o convite e a preparação. O Espírito Santo sabe o que você carrega, o quanto seu caráter ainda precisa ser ajustado, quais feridas ainda inflamariam se a promessa caísse antes da cura. Por isso, ele segura a resposta, não como punição, mas como proteção e lapidação. Cada momento de espera não é vazio, é um aprofundamento da raiz. Ele revela a vontade de Deus no tempo certo, não no seu tempo. E quando o momento chega, a revelação cai com peso, clareza e autoridade, porque você não foi apenas preparado para recebê-la, foi transformado por ela.
Os atrasos também servem para expor o que de fato era a urgência do seu ego e o que era a direção do céu. O que insiste em se apressar sem paz provavelmente não veio de Deus. O que permanece com uma calma sobrenatural, mesmo diante de um tempo estendido, tem a marca da vontade eterna. O Espírito Santo usa a demora para afinar sua sensibilidade. Ele coloca você numa sala de espera espiritual, onde o coração aprende a distinguir entre impulso e confirmação. Enquanto você se contorce por querer acelerar, ele trabalha em silêncio para alinhar circunstâncias, pessoas e pensamentos, para que, quando a hora chegar, todas as peças se encaixem sem esforço forçado. Há um perigo grande em tentar forçar o que está atrasado. Você começa a remar contra a corrente que Deus está moldando. Tenta criar atalhos, manipula situações, busca a aprovação humana para compensar o tempo que não veio. Isso distorce a revelação. O Espírito Santo, quando revela, traz paz primeiro. Mesmo que você ainda não veja sinais externos, a certeza interna não é tumultuada. Se o atraso vem acompanhado de ansiedade constante, então é hora de se aquietar e perguntar: estou correndo porque quero ou esperando porque Deus está ajustando? A vontade de Deus se confirma de dentro para fora. O tempo do céu não é uma demora sem sentido, é uma sua direção calibrando todo o sistema da sua vida para que a revelação chegue plena. Você não perde tempo esperando, você o está investindo. Cada dia em que parece que nada acontece é uma construção invisível do terreno da sua missão. Pessoas que poderiam distrair você ainda não foram colocadas no caminho. Portas que não se abriram estão sendo alinhadas para abrir no momento onde sua fé já não vacila. O atraso revela o quanto você confia no que não vê e se prepara para andar no que será visto. E quando o Espírito finalmente acende a luz, não é uma resposta incompleta. É a vontade de Deus se manifestando com o som do tempo certo, com o peso da fidelidade e com a oportunidade exata para que você ande sem tropeços. Aqueles que nunca aprenderam a esperar com discernimento confundem o tempo de Deus com a ausência de ação. Mas o céu está ativo, o Espírito está trabalhando nos bastidores. Ele usa os dias sem resposta para fortalecer a sua fé, ajustar o seu caráter e confirmar aquilo que vai além da aparência. E quando você entender que o atraso era o alinhamento do tempo perfeito, vai parar de se culpar pelo que não aconteceu e vai celebrar o que chegou, porque chegou no tempo exato. A vontade de Deus se revela não quando você está pronto, mas quando Ele sabe que você pode sustentar o que Ele vai colocar em suas mãos. Você está vivendo um atraso ou está sendo moldado para a revelação? Não corra, não force, não se desespere. A resposta está a caminho. O Espírito Santo está ajustando os ponteiros da sua vida para que, no momento certo, seus passos não precisem recuar. Confie no tempo de Deus. Ele sempre chega, e sempre chega completo. Ele confirma a vontade de Deus com paz que ultrapassa a lógica. A verdadeira confirmação da direção de Deus não vem de sinais externos ou de uma sequência perfeita de eventos. Vem de dentro. Vem de uma paz que não se explica, que não depende das circunstâncias estarem alinhadas, que permanece mesmo quando o mundo ao redor tenta gritar o contrário. Essa paz que excede todo entendimento não é um sentimento vago ou um otimismo forçado. É a assinatura do Espírito Santo. É o selo silencioso da vontade divina sendo assentada no seu espírito, mesmo que a situação pareça contraditória. Você já pediu a Deus para mostrar e ficou esperando um milagre visível, um sim estrondoso, uma placa óbvia, enquanto no fundo do peito uma calma profunda se instalava? A maioria ignora essa calma por achar que não é forte o suficiente ou que precisa de algo mais dramático para ter certeza.
A vontade de Deus, muitas vezes, se confirma com uma tranquilidade interior que permanece quando o desejo de correr, ajustar, forçar, desaparecer. É como se o Espírito dissesse sem palavras: está certo, avance. E você sente essa tranquilidade pulsando, mesmo que o caminho à frente tenha obstáculos, que o plano ainda esteja em processo e que a lógica humana preferiria esperar mais tempo, mudar de rota ou desistir. A paz divina não é fruto do entendimento da mente, é fruto da aliança entre o Espírito e o seu coração. Ela não vem porque tudo encaixou externamente, mas porque internamente houve uma reunião entre o propósito de Deus e a sua disponibilidade. Quando o Espírito confirma, não há culpa disfarçada de coragem, não há dúvida disfarçada de fé. Há clareza que parece simples, mas que carrega profundidade. Você pode até não saber explicar por que continua, mas sabe que parar seria trair o que está acontecendo dentro de você. Essa é a linguagem do céu quando se revela, não com ruído, mas com paz que segura suas mãos, mesmo na tempestade. Muitas vezes, o inimigo tenta confundir essa paz com acomodação. Ele sussurra que você está ignorando os sinais, que está se enganando, que deveria estar fazendo algo diferente porque não é normal sentir-se calmo diante da incerteza. Mas a presença do Espírito Santo traz uma calma que não paralisa, ela direciona. A paz que ele dá não retira a responsabilidade de agir, mas retira o medo de agir no tempo certo. Ela é um motor silencioso que diz: vai, porque eu estou com você. E mesmo que o cenário pareça desafiar a lógica, como afinar um projeto em meio a cortes, avançar com uma decisão quando outros recuam, ou permanecer fiel quando as portas tradicionais estão fechadas, aquela paz interior é o farol que não apaga. A confirmação também se apresenta como uma resistência espiritual ao que não é dele. Enquanto a vontade do mundo te empurra para dúvidas, a vontade do Espírito te ancora. Quando você caminha numa direção e, apesar das vozes contrárias, permanece com serenidade mesmo em conflito, é provável que esteja trilhando o caminho revelado. E se, ao mesmo tempo, algo dentro de você corrige sem ruído, uma inquietação leve, uma falta de descanso, uma desconexão silenciosa com o que antes parecia certo, isso é o outro lado da mesma moeda, a ausência de paz sendo um alerta. O Espírito confirma com presença e retira com desconforto, não com vergonha. Essa paz que ultrapassa a lógica é também a companhia no processo de decisão. Você pesa os prós e contras, consulta conselhos, estuda possibilidades e no meio disso tudo há uma quietude que permanece. Não é uma certeza arrogante, é uma segurança humilde. É o Espírito dizendo: este é o caminho, mesmo que você não tenha todas as respostas agora. E o que muitas vezes separa quem anda em direção à vontade divina de quem se perde é a disposição de manter-se firme nessa paz, não procurando mais sinais para se sentir seguro, mas obedecendo àquilo que já foi selado dentro do Espírito. Você pode ter tentado descobrir a vontade de Deus por meio de sinais complicados, por meio de uma sucessão de coincidências que pareciam encaixar. O que mais importa, no entanto, é essa paz inexplicável que se instala quando você está alinhado com o propósito do céu. Ela é o selo de Deus na sua vida, a confirmação silenciosa que, ainda que desafie o raciocínio humano, sustenta o seu avanço. Quando você sentir essa paz, não a descarte por parecer simples. O que vem do Espírito tem essa característica. Ele não precisa de espetáculo para ser verdadeiro. Ele precisa de um coração que escute e de uma alma que responda. Você tem esperado por provas quando a prova já foi dada dentro de você? Pare de duvidar da paz que Deus te deu. A vontade de Deus muitas vezes é uma estrada cercada de incertezas do lado de fora e de uma certeza sobrenatural no interior.
Siga com a confirmação que te foi dada. O Espírito Santo está com você, e a paz que você sente é o farol que não se apaga. O Espírito revela andando, não parado. Fé em movimento. Muitas pessoas esperam a direção de Deus como quem espera um sinal fixo no céu antes de dar o primeiro passo. Querem a confirmação completa antes de agir, a clareza total antes de se comprometer, a certeza visível antes de mover os pés. O problema é que o Espírito Santo raramente revela tudo de uma vez. Ele revela no caminho. A vontade de Deus se manifesta enquanto você anda, não enquanto fica parado tentando decifrar um mapa perfeito. A fé verdadeira é um movimento contínuo, baseado naquilo que já foi dado. Um pequeno passo, uma escuta, uma obediência e, de repente, o próximo passo se torna mais claro. Quando você começa a andar, mesmo com dúvidas, algo muda no ambiente espiritual. O Espírito começa a abrir portas que antes estavam fechadas, coloca pessoas certas em seu caminho, ajusta circunstâncias com uma leveza que você não conseguiria forçar se estivesse parado esperando. O caminhar ativa a revelação. Muitas vezes, a direção completa só se desenha depois que você se compromete com o primeiro ato de confiança. É como se Deus dissesse: mostra que você confia, e eu te mostro o caminho. O movimento não é risco, é resposta. O paradoxo é que a clareza vem através de ação, não antes dela. A inércia cria ilusão de segurança. Você pensa que se não der um passo errado, terá controle, mas o controle humano é prisão. O Espírito Santo convida você a sair do terreno escuro da indecisão e entrar na luz do caminhar guiado. Ele não te manda de forma imprudente, ele te convida, te guia, e quando você responde, o próximo pedaço do caminho se acende. Às vezes, é um desconforto leve que te empurra a tomar uma decisão. Outras vezes, é uma oportunidade que parece pequena, mas que vai se expandindo conforme você caminha. Se ficar parado, vai ouvir muitas vozes, mas nenhuma delas vai avançar junto com você. O Espírito revela a vontade quando há movimento, porque ele gosta de trabalhar com corações que respondem. Você pode pensar: e se eu errar? Errar faz parte do caminhar. O Espírito não abandona quem se move. Quando você anda e descobre que estava fora da rota, ele ajusta, corrige, redireciona. Não é um fracasso permanente, é uma redefinição no progresso. A direção que ele revela andando é flexível, porque ele conhece o caminho inteiro e você está descobrindo um pedaço de cada vez. Esse processo desenvolve maturidade espiritual, aumenta a sensibilidade e te forma para não depender de sinais externos, mas de um relacionamento contínuo com quem te guia. Há uma diferença entre agir por impulso e agir por fé. O impulso pula sem ouvir. A fé anda enquanto escuta. A fé não exige que tudo esteja claro antes de começar, mas confia que a clareza virá com os passos dados em obediência. Quando você se move com base em uma pequena confirmação, uma paz, uma palavra repetida, uma inquietação que te empurra, o Espírito se revela e o próximo passo se torna visível. Ele confirma com pequenos sim escondidos nos detalhes do caminho que só aparecem depois que você começou a andar. Você não precisa esperar por uma luz gigante no céu. Deus acende as lâmpadas no seu caminho, uma a uma. E se você se recusar a andar até que todas estejam acesas, vai perder o ritmo do próprio mover de Deus. A vontade de Deus é progressiva e relacional. Ela se constrói no caminhar com Ele. Ele quer que a cada passo você esteja mais alinhado, mais refinado, mais conectado. E é nesse ritmo, um passo de cada vez, uma escuta ativa, uma resposta firme, que você vai descobrir que o caminho era mais claro do que parecia, porque foi revelado enquanto você caminhava.
Aquela promessa que parecia distante se aproxima à medida que você caminha na direção que o Espírito já indicou com um pequeno gesto. O segredo não é ficar esperando o quadro inteiro. É começar com o pedaço que já é claro e confiar que o resto será revelado a tempo. O Espírito Santo está revelando a vontade de Deus para seus passos enquanto você anda. Ele não quer que você espere paralisado. Ele quer que você responda, confie, avance e permita que a revelação se desdobre atrás de você, sustentando o seu progresso. Você não está perdido, só está sendo guiado de olhos fechados. Finalmente, o que parecia confusão, atraso, perda e desvio se revela como parte de uma condução sábia e amorosa. O Espírito Santo não deixou você sem direção em nenhum momento. Ele revelou a vontade de Deus através de inquietações, silêncios, portas que não abriram, repetições insistentes, pessoas inesperadas, mudanças repentinas, paixões redimidas, retiradas protetoras, atrasos precisos, paz interior e no caminhar contínuo. Cada um desses elementos foi um fio entrelaçado na tapeçaria do plano divino para te levar exatamente onde o propósito de Deus começa a florescer com força, clareza e sustentação. Você pode olhar para trás e tentar catalogar os momentos em que quis desistir, os momentos em que pensou que tinha falhado ou que Deus estava distante. Agora entenda, nada disso foi ausência, foi formação, foi refino, foi o Espírito Santo te preparando para carregar não apenas uma direção, mas uma identidade alinhada com o céu. A vontade de Deus nunca foi apenas uma série de respostas externas. Foi uma transformação interna que te fez capaz de andar firme quando a revelação completa se tornasse visível. O segredo não era ter tudo mapeado. Era confiar no mover do Espírito, mesmo sem entender, e continuar respondendo. Esse reencontro com a paz, com a clareza e com a confiança não acontece por mérito humano, mas por rendição. Quando você parou de lutar contra os sinais que pareciam estranhos, quando você aceitou os atrasos como tempero do processo e não como punição, quando passou a ver o que foi tirado como proteção e não como rejeição, o céu começou a alinhar tudo de forma que sua próxima estação não seria apenas um passo adiante, seria um salto acompanhado pelo propósito. O Espírito Santo revela a vontade de Deus para seus passos, mesmo quando você não sabe. Ele conduz de olhos fechados, porque já conhece o destino. Ele te convida a andar sem precisar ver o quadro inteiro, porque a fidelidade dele garante que cada pedaço se encaixa no tempo certo. Agora, o convite é claro. Pare de tentar entender tudo antes de mover-se. Continue respondendo. Mantenha-se sensível aos sussurros que vieram camuflados de inquietação. Reconheça a direção nas repetições, nos encontros, nas retiradas, na paz e mesmo nas mudanças que acharam que desmontariam seu plano. Não se agarre ao que foi perdido. Não force o que foi pausado. Confie no que está sendo construído por dentro. Caminhe com fé ativa, porque a revelação se desdobra na medida em que você se move com o Espírito. Você não está sozinho, nunca esteve. O que parecia falta de sinal era a voz do Espírito falando em códigos que só um coração atento decifra. E esse coração agora pode ver com mais clareza. Deus tem te guiado, e Ele continuará guiando. Seus passos não são aleatórios. São calibrados por amor. Sua direção não é confusa, é progressiva. Sua história não é um erro, é um desenrolar intencional. Permaneça, obedeça, avance. O que vinha em forma de silêncio agora se torna confirmação. O que era dúvida se transforma em testemunho. O que parecia estagnação revela a profundidade do tempo perfeito de Deus. Você está pronto para viver, não tentando controlar o caminho, mas deixando que o Espírito ajuste cada passo enquanto você caminha?
A vontade de Deus está sendo revelada. Continue andando.